Bem-vindos ao programa de hoje de Gente com História e prometo-vos que hoje vamos ter mesmo gente com história. Vamos até Baião, não é muito longe daqui, é mais para o Nordeste, é uma terra bonita e a pessoa que está comigo é uma pessoa encantadora, Nídia Ferreira. Boa noite, Nídia, bem-vinda aqui sejas. Diz-me quem és, o que fazes. Olá, Américo, boa noite. Boa noite a todos que nos estão a seguir neste momento. Eu sou a Nídia, sou natural de Baião, tenho 34 anos, nascida e criada aqui. Sou formada em Psicologia Clínica, apesar deste momento não estar a exercer diretamente, tenho em parceria com um grande amigo meu, Sérgio Figueiredo, um centro de estudos, aqui na nossa freguesia de Encedo. Sou mãe de uma menina de 4 anos, Alice, sou casada com o Miguel também. E pronto, esta é uma breve apresentação da pessoa que eu sou. Para além de trabalhar, também estou envolvida na paróquia, aqui, neste momento sou catequista, e faço parte também da pastoral da família. Já fiz parte de outras pastorais, desde a pastoral da juventude, como também da pastoral da saúde, mas neste momento, devido à vida familiar e também à vida profissional, não conseguimos e não consigo abarcar tudo o que conseguia abraçar há uns anos atrás. Em relação ao que me diz respeito, tenho pena que já não possa estar na pastoral da saúde, porque foste das colaboradoras com quem mais me deu gosto de trabalhar ao longo dos anos. Foi aí que te conheci, em âmbitos de pastoral da saúde, mas as épocas passam, os tempos são outros, os desafios também são outros, a vida é assim, vai virando. Mas, Nídia, tu disseste-me que és catequista, que és psicóloga clínica, embora não exerças diretamente, mas um bom catequista, um bom educador, tem que ter, ou deveria ter conhecimentos na área da psicologia, se não for muitos, alguns conhecimentos, vai ganhando, vai tendo para lidar com as crianças. Sim, não só na parte da psicologia, desenvolvimento, que é importante percebermos o que é que cada criança em cada faixa etária é capaz de compreender aquilo que estamos a falar, não é? Porque muitas das vezes nós queremos abordar assuntos com crianças do primeiro ano que elas nunca vão conseguir perceber, porque o seu pensamento abstrato ainda não está desenvolvido, temos que ir com coisas muito mais simples, muito mais concretas. Quando falamos na parte dos adolescentes, já temos que usar muito mais na minha opinião, esse método, a parte abstrata, a parte emocional, não é? Mesmo nas crianças também temos de trabalhar muito a parte emocional, mas os adolescentes, para mim, e com os jovens, é fazê-los sentir, não é? Porque se as coisas não forem sentidas, eles nunca irão conseguir adquirir, nem que sejam os conceitos, ou mesmo as experiências que lhes são exigidas. Nídia, mas agora, nos tempos modernos, torna-se um bocado difícil, e foi sempre difícil, mas agora creio que é mais difícil ajudar um jovem a sentir, porque eles estão tão habituados a lidar com máquinas, o telemóvel, o computador, são montes de máquinas, montes de coisas, de jogos palpáveis, sem ser sentimentos, não é? Como é que se consegue, nos tempos de hoje, ajudar uma criança, um jovem a sentir? Américo, eu acho que eles precisam, e quem está com eles consegue ver que eles precisam muito mais do que isso e que eles estão sedentos de muito mais do que da tecnologia. Okay? Isto também já nos leva para outro patamar, que é também, hoje em dia, uma criança para estar sossegada dá-se um telemóvel para a mão, não é? Estou a falar desde a minha filha, por exemplo. Terrível. Se eu quiser fazer alguma coisa, não é?
eu também, não é? Eu não sou santa nenhuma nesse aspecto, damos numa tecnologia para a mão, ou damos alguma coisa para eles estarem entretidos. E nos dias de hoje é muito mais fácil para os pais deixar estar os filhos com as tecnologias, porque enquanto eles estão a fazer aquilo com a vida agitada que os pais têm, acabam por conseguir fazer as tarefas domésticas, preparar os trabalhos que têm para preparar a nível profissional. E as crianças, claro que estão habituadas a isto, não sabem viver de outra forma. Não é? E aquilo que eu vejo, tanto enquanto catequista e mesmo enquanto aqui no Centro de Estudos, é que eles precisam de muito mais do que isso. Eles precisam que as pessoas deem atenção. Precisam de atividades. Atividades físicas, jogos de grupo, não é? Hoje é muito mais complicado fazermos esse tipo de jogos porque falta-nos o toque, falta-nos aquela dimensão toda que este vírus nos veio um bocadinho impedir. Mas é a partir daí das dinâmicas, da meditação, das experiências, do contacto com a natureza. Por exemplo, ontem aqui tive catequese com o primeiro ano. Estava com as minhas colegas e antes de vir para a catequese e não sei o quê, durante a semana, para preparar o que é que íamos falar. E aquilo que eu queria que eles saíssem daqui ontem era com aquele sentimento de alegria que os discípulos tiveram quando viram que Jesus estava vivo. Não é? Aquela tristeza que nós sentimos, não é? E às vezes temos que ser um bocadinho, é isso mesmo, é provocar mesmo nos miúdos, fazê-los ver a tristeza que os discípulos sentiram quando souberam que Jesus tinha morrido, a tristeza, o desânimo, não é? É um bocadinho por aí. E depois, então agora imaginem, que rimos disto, que aquela pessoa, até fomos um bocadinho por aí, que nos tinha morrido, afinal está vivo, afinal está connosco. Não é? Eles saíram daqui a gritar, Cristo está vivo, não sei o quê. Epá, é isto que nós precisamos, é fazer sentir os acontecimentos. Se nós não conseguimos fazer sentir, muito dificilmente eles vão fixar alguma coisa, ou vão querer passar esta mensagem, não é? Esta é a minha função a minha forma de ver. Mesmo com as crianças, é preciso fazê-los sentir que é bom estar com os outros, que é bom brincarmos, que é bom jogar à bola, que é bom cair, que é bom fazer jogos, que é bom fazer equipas, muito mais do que estarmos atrás de um computador, atrás de um teclado. Não acho que mesmo nós, em termos de catequese ou em termos de escola, se nós adultos, nós formadores, nós educadores, também soubéssemos usar bem a tecnologia, conseguimos, através da tecnologia, interagir melhor com as crianças, com os jovens, porque há muitas coisas didáticas que se podem ensinar, fazer através de um telemóvel, ou através de um computador, interagir assim com eles, digamos assim. Sim, América, aquilo que eu acho é que nós temos que estar sempre ao nível deles, não é? Se eles lidam com as tecnologias, nós temos que saber lidar com as tecnologias, temos que saber quais são as séries que eles estão a ver, quais são os desenhos animados que estão a passar. Muitas vezes para quê? Para nós conseguirmos também utilizar essas coisas como exemplos, não é? Ou acedermos a eles, não é? Com os nomes de jogos, ou com os Facebooks, com o Instagram, com os WhatsApps. Não é? Eu estou com o primeiro ano na catequese e isso não funciona tanto. Mas funciona para os pais, não é? Nós temos um grupo no Facebook onde vamos comunicando, onde os trabalhos que os meninos vão fazendo vão publicando no grupo dos pais, onde nós vamos mandando algumas tarefas neste tempo de pandemia, não é? Onde, como utilizarmos o Zoom na mesma para conseguirmos estar perto deles, mas sem dúvida que nós temos que estar a par, nós educadores, pais, catequistas, professores, das tecnologias para conseguirmos chegar a eles, porque se nós também não soubermos falar a mesma linguagem que eles falam, ou tentar atraí-los para aquilo que nos interessa e que nós achamos que eles devem ser atraídos através também desses meios, esquece. Não vamos conseguir, se não falarmos a mesma linguagem, muito dificilmente vamos conseguir captá-los. Isso também acontece connosco, com os adultos. Sim. Quem não usa o nosso canal, a maneira de se expressar, de chegar ao outro, não chega. Portanto, temos que usar o mesmo canal de comunicação, a mesma linguagem. Temos que ser muito também assim, quer dizer, se eu for contigo numa área que tu não dominas, que não conheces, não te interessa, não me vou manter atenta. Portanto, por exemplo, eu sei e tenho conhecimento de muitas catequeses, até mais na adolescência, que estão a cair.
não é? Porque não é... Aquilo que fazemos para a catequese da infância não pode ser a mesma coisa que estamos a fazer para a adolescência, não é? Os adolescentes precisam de estar constantemente a ser provocados, cativados, não é? É preciso estarmos sempre ali em cima deles no sentido de chamá-los para aquilo que nós queremos, mas não pode ser diretamente, muitas vezes temos que saber controlar o assunto para chegarmos onde queremos. Por exemplo, é uma coisa que nós fazemos e que já te convidamos até para estar presente. Pá, é preciso organizar caminhadas com tipo, ou 3 dias fora de casa, com atividades, com testemunhos de pessoas, para os conseguir cativar e para fazer chegar a mensagem. Muitos vão só para caminhar e vão passar 3 dias fora. É o motivo que eles vão. Mas aquilo que eles vão lá fazer é impossível que nos lhe toque. Muitas vezes temos que saber pescar, não é? É isso mesmo. Eu recordo-me quando estive aí, a última vez que estive aí, há 4 anos, mais ou menos. Vocês também não, foi há 2 anos. Foi há 2 anos. 2 anos? Sim. O tempo passa tão depressa que... foi há 2. Nós no ano passado não tivemos Páscoa, não é? Não tivemos Páscoa, mas não tivemos as celebrações, e foi há 2 anos que estiveste cá que nós tivemos que juntarmos as paróquias todas. E o padre Francisco confidenciou-me com uma alegria estonteante, e eu fiquei contente, porque quem estava a organizar o retiro estava a contar com um número muito inferior de adolescentes e jovens do que aquele que apareceu. Muito. É impressionante isso, não é? Lá está, porque nós sonhamos um bocadinho, essa atividade foi, sonhamos muito alto. A logística e tudo, achávamos que aquilo ia ser muito mais fácil. Quando as inscrições começaram a aparecer, começámos a assustar, porque achávamos que íamos ter capacidade para estar com tantos jovens, mas estávamos com um bocado de dificuldade para termos monitores, e eu estava a trabalhar, só podia ir lá à noite, outros colegas também. Pronto, nós estávamos a pensar em 50 jovens e acabámos quase com 300, não é? Foi uma atividade, pronto, muito, muito vivida, muito sentida mesmo. Depois acabou na Quinta-feira Santa, com a última ceia e com o lava-pés. Os padres lavaram os pés a todos os adolescentes e jovens que participaram nessa atividade. Foi muito intensa e lá está, eu acho que muitos foram com aquela coisa, vou passar 3 dias fora, vamos estar não sei o quê, né? E depois saem de lá com uma experiência que jamais irão esquecer, com uma experiência que Jesus está mesmo com eles e não são os únicos que não sentem que estão sozinhos, porque muitas vezes é isso que os jovens sentem. Eu vou para a catequese, eu estou na igreja, mas sou o único. Não, há mais. E isso é importante eles sentirem, que há mais jovens como eles, há mais jovens. Isso aconteceu comigo. Quando eu estava a começar também uma fase, isto já não está a chamar muito, até que fui às Jornadas Mundiais da Juventude da Colónia. E quando vi que havia milhares e milhares e milhares e milhares de jovens como eu, assim, fogo, afinal não sou a única, não é? E é isto que eles precisam também de sentir, que não são os únicos, para terem força também para seguir em frente. E digamos que estou fora da nossa universidade, estamos fora da Universidade do Porto, porque é nossa, mas nas outras há uma outra que vai acontecendo cada vez mais isso. Estão a investir muito os sacerdotes, os bispos, em catequistas muito jovens, o que é uma grande vantagem, porque para atrair jovens, nada melhor do que os jovens. Porque uma pessoa jovem sente, porque ainda está muito fresco para sentir aquilo que um jovem sente, não é? Portanto, e isso cativa, porque o jovem é inspirador, vai inspirar outros jovens. E graças à vossa dinâmica, os jovens catequistas, a sensação que eu tenho é que as crianças, os adolescentes, os jovens
estão outra vez a querer agarrar a catequese com uma outra vontade. Podem dizer que são poucos, mas nota-se que os poucos que são, que estão um bocadinho de pedra e cal, que já têm objetivos mais ou menos definidos no caminho que querem traçar. Já não há tanta aquela criança que chega à profissão de fé e fica por ali, já mais quem quer seguir para a catequese dos jovens, fazer o carisma, serem crismados, já mais quem queira fazer a catequese para mais crescidos, mais adultos também. Há uma continuidade agora que não havia uns anos atrás. E se havia, era muito esporádico. Eu acho interessante isto, porque é fruto realmente do trabalho que se faz na primeira fase da catequese, começar a cativar as crianças pequeninas, porque às vezes elas chegam à catequese com 6 aninhos, algumas ainda não fizeram, se calhar bem, os 6 anos, e querem um mimo que não têm em casa, querem uma atenção que não têm em casa, e é o catequista que está com eles. Eu cheguei a ver um catequista a pegar uma criança ao colo, porque a criança estava muito triste. Cheguei a ver isso. Isso comoveu-me, porque se calhar aquela criança podia não ter essa oportunidade muitas vezes em casa, ou se tinha não era igual, porque é sempre diferente com outras pessoas, e aquela criança teve a catequese quase toda sentada no colo era do catequista, era um homem, ainda para mais, porque normalmente os homens não são tão sensíveis. A ideia que temos, erradamente temos, não é? E eu adorei a situação, porque a criança estava ali atenta e viu-se que deu frutos. Esta proximidade entre vós e os catequizandos é muito notória. Tu notas que também na tua faixa etária, é a primeira fase, a fase inicial mesmo, que eles têm essas carências afetivas que precisam mais da catequista como uma amiga, com alguém que podem contar ali naquele momento que estão ali, podem chorar, podem brincar, do que alguém que está ali para ensinar, aos 6 anos, estão fartos, já estão fartos, estão na escola e ainda estão a começar. Se chegam à catequese e é mais uma aula, a seca aumenta, não é? Não só aos 6 anos, mas pela adolescência fora. Posso-te contar também aqui 2 ou 3 momentos. Pode. Até não é só comigo, olha, até nós estamos a falar nisto em casa, da minha mãe, que a minha mãe também é catequista, e estar a dizer que sentia falta de quando ia para a missa as meninas estarem à profíquina que ficava ao lado dela para depois poder ficar no colo. São pequenas coisas. Depois, nós aqui também temos a graça e a bênção enorme de termos o Padre Francisco connosco. Há gestos, Américo, que ficam e que marcam. Por exemplo, antes da pandemia, todos os domingos íamos à missa, as crianças estavam todas na missa, o Padre Francisco, na procissão da entrada, batia nas mãos de todos os meninos, estava 5 pela igreja fora e a dar 5 a todas as crianças. As crianças atropelavam-se para dar 5 ao Padre Francisco. Isto é uma forma de acarinhar, é uma forma de dizer estou feliz por vocês estarem aqui, não é? Isto são coisas que marcam e que chamam. Isso estabelece muita cumplicidade, não é? Como, por exemplo, eu vou dar outro exemplo da minha mãe, pronto, que é daquelas pessoas que eu posso falar, porque eu sei que ela não fica chateada, porque algumas pessoas podem não gostar que a gente partilhe histórias delas, mas ela teve um grupo de adolescentes muito complicado, um grupo mesmo muito complicado, e ela dava-se ao trabalho de pegar neles e levá-los a casa para poder falar com eles na viagem no carro, para tentar perceber o que é que se estava a passar com eles. Ainda hoje esse grupo já foram crismados, e vem a minha mãe e é a catequista deles, não é? E conseguiu fazer com que alguns deles ficassem a dar catequese agora, fazer catequese connosco. E é isso que eles precisam, é que a gente se preocupe com eles, que vá ao encontro deles, que tente perceber o que é que se passa. Eu este ano, sou-te sincera, estou com um bocadinho ainda de dificuldade em conhecer o grupo, porque nós tivemos
pouco tempo em catequese presencial, comentávamos de 15 em 15 dias, pelo Zoom, como o primeiro ano, é muito difícil nós conseguirmos fazer qualquer coisa, perceber o que é que eles vão captando, o que é que eles vão sentindo, não é? Tenho a sorte de conhecer alguns que estão comigo no centro de estudos, mas ainda não consegui ter essa ligação que é normal nós termos como os miúdos, percebes? Este ano está a ser um desafio muito grande conseguir passar a mensagem, especialmente aos do primeiro ano, porque lá está, os maiores a gente consegue por estes meios, mas com o primeiro ano torna-se um bocadinho mais difícil. Mas é isso, eu acho que nós catequistas, antes de querermos ir para ali dar a catequese, que eles saibam os conteúdos todos, não é? Que saibam as orações de cor. Não, nós temos que os fazer perceber aquilo que eles estão a dizer, perceber os momentos que estamos a viver. Por exemplo, quando foi o nosso grupo, quando eu veio aqui há uns anos atrás, o grupo à profissão de fé, a celebração, o guião da celebração, nós fizemos com que eles o preparassem. Olha, esqueci completamente, e já sei que vou ser se algum dos formadores de catequistas me estiver a ouvir, já me vai puxar as orelhas, mas nesse ano aquilo que eu me dediquei a fazer foi trabalhar o credo com eles, o catecismo ficou um bocado de parte, e depois preparar cada parte da Eucaristia com eles. E eles fazerem as meditações, os comentários, as preces, a ação de graças, foi tudo preparado por eles. Mas isso é que é autêntico catequese, não é? Eu também acho que sim, eu sou muito por aí. É fazê-los perceber os momentos que estão a viver. Depois isso é o mais importante. Depois vamos puxando orelhas de alguns catequistas, colegas teus, mas se calhar, e eu vou aqui arriscar também uma coisa, que é, se calhar o padre Francisco e o padre Cláudio ainda estivesse aí, se calhar iam te abraçar, porque eles também não eram capazes de fazer coisas diferentes. É que tem que ser, é o fazer com que os outros façam connosco. Mas também pode ser uma coisa, o padre Francisco, agora pronto, ganhou mais 4 paróquias, ele agora está com 7 paróquias, mas ele, na preparação para as comunhões, ele estava com os miúdos, a gente chamava-lhe os ensaios, mas não eram ensaios, era mesmo catequese, em que ele trabalhava cada parte da Eucaristia com aquele ano para se preparar para a primeira comunhão. Cada parte, explicar-lhes ali, ensiná-los a responder, aquelas sessões antes da catequese, antes da comunhão, peço desculpa, ele não perdia, ganhava tempo, porque ele dedicava-se a estar ali com cada grupo, a prepará-los para o sacramento que eles iam receber. Eu vou ser provocador e mauzinho até para o nosso clero, para nós adultos, para vocês catequistas, para toda a gente. Não achas que nós adultos também devemos ter essas explicações na Eucaristia, sim, de cada ato, de cada gesto que se faz? Sim. Há determinadas coisas que se reza, que se diz na Eucaristia, que os leigos não sabem o que estão a rezar, nem o que estão a dizer. Mas mais uma vez, eu te digo, abençoado Padre Francisco que nós temos, porque ele já está cá há 18, 19 anos, e o primeiro trabalho que ele teve foi mesmo fazer esse trabalho com a paróquia, de ir explicando o porquê de cada gesto. Posso dizer que o Padre Francisco demora mais tempo a celebrar uma Eucaristia do que uma Eucaristia normal. A Eucaristia normal, 45, 50 minutos, as pessoas acabam, não é? Eles vão-se embora. Aqui, antes de 1 hora, é impossível a Eucaristia acabar. Porque há tempos, há momentos, e esses momentos têm que ser, na minha opinião, também respeitados. A mim custa muito ir a uma Eucaristia em que a Eucaristia é corrida. Não é? Lá está, estou habituada a uma forma de respeitar cada momento,
Por exemplo, a ação de graças. Há muitos padres que não fazem nenhuma ação de graças, que avançam logo. E é um momento tão, tão importante de encontro, de agradecimento, de estarmos ali. Sim, sim. Sim, sim. Estou a falar a nível pessoal, a nível de, também, para mim de experiência e daquilo que, pronto, nós vamos vivendo aqui. Não somos perfeitos, não, há muitas falhas, há muita coisa na catequese que devíamos mudar, sim, sem dúvida. Há catequistas também que precisavam de mais alguma formação, não formação de conhecer a catequese, mas da forma de estar, mas dentro das limitações e daquilo que cada um de nós, porque isto é um trabalho voluntário, claro. É um trabalho em que cada um dá aquilo que tem, não é? E é de louvar a entrega de cada um e a forma como cada um o faz, porque faz certamente com a melhor das intenções, sem dúvida. Mas às vezes as boas intenções só não chegam e a formação é importante. Mas sim, a informação que se passa às vezes aos catequistas também, eu agora não sei, que eu ando muito por fora da parte da catequese. Eu confesso que não estou mais envolvido. Estou mais envolvido nas reações que vejo e sinto do que na parte de preparação. Mas eu dá-me impressão, e se estiver errado, também que me digam, porque eu tenho que aprender. Eu acho que vocês catequistas deveriam de ser acompanhados com mais carinho, porque não basta dar o vosso tempo, mas também ter quem vos dê tempo a vocês, ouvir-vos, explicar-vos determinadas coisas também com uma facilidade, com meiguice, não impor nada, porque há pessoas que impõem muita coisa aos catequistas. Eles não podem exercer o seu ofício de catequista de uma forma muito mais livre, têm que seguir um catecismo, como um bocado se falava, e às vezes mais importante que seguir um catecismo é seguir aquilo que o coração naquele momento nos pede. Às vezes mais vale perder 4 horas por mês, num mês ou num ano, perder 4 ou 5 horas de catequese, ganhando crianças para a vida, do que estará buscado por dar um catecismo inteiro, que está programado para aquele ano, sem atender às necessidades quer do catequista, quer do catequista. E eu acho que nós ainda ficamos um bocado por isso. Parece que temos que cumprir com o manual da catequese como com o manual escolar. Eu sinto que não isso na nossa igreja, não sentes isso? Sinto que há pessoas que são capazes de fazer um teste aos meninos para saber o que é que eles sabem ou não sabem da catequese. Chegamos a isto. Na catequese não se pode avaliar o que cada um sabe, pois. Não se pode avaliar. Eu acho que o mais importante é que eles sintam e vivam aquilo que nós queremos que vivam, que é esta experiência de estarem com Jesus, que é muito difícil para eles, não é? Mas a gente fechando os olhos, fazendo algumas perguntas, às vezes, levando-os a meditar muitas das vezes em certos acontecimentos, para eles sentirem a presença dele, não é? Mas aquilo que estavas a falar, em relação mesmo à formação e a isto das catequistas e daquilo que nos é exigido muitas das vezes, é assim, nós temos que conhecer muito bem o grupo com quem estamos a trabalhar. Temos que saber o que é que o grupo nos pede. Quantas vezes, Américo, então com a adolescência isto acontecia imensas vezes. Nós tínhamos uma catequese preparadinha, tudo ali, tal, chegámos lá, há um tema que surge, há um problema que surgiu na escola, há alguém que falta porque lhes aconteceu alguma coisa. E quantas vezes nós mudamos o tema e vamos para o outro lado? E é aquilo que era preciso falar naquele momento, era aquilo que Jesus nos pediu para abordar com aquele grupo. Aquele problema que estava ali, tentar ajudar a resolver. Zangas entre miúdos. Isto chegou a acontecer, zangas entre miúdos, em fazer com que o outro se coloque na posição do outro, o que é que o outro está a sentir. Quantas vezes isto acontece na catequese?
estamos a resolver um conflito que até aconteceu na escola. Quantas vezes nós, na catequese, nós conseguimos perceber o porquê do menino não ter também sucesso na escola, o que é que está a acontecer com ele? Olha, Quantas vezes? agora acontece uma coisa, é um fenómeno muito interessante, que é, fala-se muito na escola inclusiva, mas a nossa igreja, e quando digo a nossa igreja, é porque nós somos igreja, não fala na catequese inclusiva, ou seja, os catequistas não estão minimamente preparados para ter no seu seio catequizandos com uma deficiência mais grave, digamos assim. Tu, como uma pessoa com alguma experiência acima da média nesta área, porque vês o mundo que te rodeia e analisas, não achas que a hierarquia da igreja, a começar por hierarquia e depois pelas bases, podia-se fazer algo mais para preparar a igreja no seu todo, e em particular os catequistas, para lidar e poder aceitar no seu seio crianças com necessidades especiais? Porque Jesus, quando veio para todos, sobretudo para os mais pequeninos, para os mais frágeis, e estes, na nossa igreja, continuam a ser muitas vezes discriminados, postos de lado, não vão à catequese. O que tu achas que se podia fazer nas nossas catequeses para que os miúdos não fossem excluídos? Ou seja, às vezes nem são grandes deficiências, são deficiências pouco significativas, mas que já não carecem de maior atenção, já não têm essa atenção porque não há tempo, não há espaço, não há preparação. Não acho que pode haver um cuidado maior, uma preparação maior de catequistas, já não digo todos, mas de uma parte deles, em cada paróquia, para poderem dar apoio mais específico a essas crianças? Claro que é necessário, Américo, e cada vez mais, não é? Porque quando falamos em crianças com deficiência, também não podemos dar a falar só a nível físico, mas também há outra parte, que é a parte também de muitas crianças com muitos problemas mentais, também nós temos, desde hiperativos, autistas, não é? E as pessoas não estão, entre outras, e as pessoas não estão preparadas para saber lidar com isto. Muitas das vezes é o coitadinho, não é? Quantas vezes? Ai, coitadinho, não sei o quê. E os miúdos também, e tu próprio dizes também na tua posição, que nós não somos coitadinhos, nós só precisamos que nos deem aquilo que nós precisamos. De resto, nós cá estamos para aprender e para fazer igual aos outros. Claro, de uma forma adaptada, de acordo com as limitações de cada um, mas nunca sendo como o coitadinho que não pode ou que não deve fazer, não é? Agora, em relação à formação, já não é fácil, muitas das vezes, formar as pessoas para as crianças ditas normais, não é? A gente diz entre aspas, não é? Quanto mais alertar muitas das vezes as pessoas para este tipo de situações, não é? Mas é necessário. Não, Olha, mas falámos desde quê? Olha, posso falar já de coisas que os espaços físicos não estão adaptados. Ponto final. Nós temos crianças com cadeiras de rodas, temos que andar sempre a ver onde é que vamos pôr aquele ano para conseguir as crianças chegarem à catequese. E mais também do que formar, muitas das vezes, catequistas, é necessário formarmos os pais. Porque é assim, é que depois tudo também é pretexto para os meninos não irem à catequese, ok? Isto já nos aconteceu e continua a acontecer. Ai, porque a menina é assim, se calhar não vai, se calhar não. E por mais que a gente às vezes tente, não, que venha, não sei o quê, nós, os pais também muitas das vezes não estão abertos. Como é para a catequese, não é obrigatório, também nem sempre estão disponíveis para isso. Agora, as catequistas e os catequistas, claro que deviam ter uma formação muito mais direcionada também para esse tipo de casos, para saber onde agir, apesar ao Américo, que a formação vai muito mais para além da formação. Basta as pessoas sentirem
e fazerem as coisas com o coração, que as coisas, é o que eu digo, quando as pessoas não sabem, se agirem com o coração, as coisas vão correr bem. Eu estava mesmo à espera disso. Eu acho que quando nós fazemos as coisas com vontade, Eu quando estava à sentimos espera as disso. coisas, Estava à espera disso. eu acho que as coisas correm e Sim, que vão correr bem. E agora, a formação é importante, claro que é, mas mais do que, lá está, as teorias e que são importantes, que são fundamentais, eu acho que o segredo em tudo, a catequese, seja naquilo que a gente faça, é fazer com o coração e com o sentimento que nós sentimos, aquilo que estamos a. Se a gente sentir aquilo que está a fazer, vai bater certo. Vamos cativar. Até porque nós temos uma experiência desde pequeninos, e há alguns dos que vão estar a ouvir e outros que não ouvem também sentem isso, de certeza, porque a maioria não ouve, não é? Não vai ouvir isto. Muitos de nós temos irmãos com deficiência, outros têm filhos, outros têm netos, e ninguém nos ensina a lidar com eles. Nós temos que lidar, não é? Eu quando perguntei isso em relação à catequese, foi provocar, porque eu sei que não há formações para ensinar pessoas diferentes, porque senão a pessoa diferente é toda ela. Agora, tu focaste em dois aspectos muito importantes, que é o sentir e o criar espaços com acessibilidade para todos. Até para os catequistas vão envelhecendo, um dia também não podem ter graus, outro dia não podem fazer uma coisa qualquer, tem que ser espaços completamente adaptados para todos. Mas fala-se muito nas formações, cada vez fala mais de formação, e a formação sem prática, sem vivência, também não adianta. Isto concordo perfeitamente contigo. E isso é uma provocação que eu estava a fazer, porque eu sei que o remédio está na tua resposta, realmente no sentir, no gostar, de fazer, de chamar, e tocaste numa ferida muito grande nos pais. Porque os pais das famílias, muitas vezes, acham que a catequese não é obrigatória, não faz falta. A escola é obrigatória e além de ser obrigatória, quem não tiver os filhos a estudar não tem um bom de família, portanto é um dinheirinho que não entra. Mas a verdade é essa, não é? Assim, a catequese não tem transportes adaptados, as escolas têm, há muitas realidades diferentes, mas digamos que eu sou de um tempo em que isto era muito pior, nem sequer se podia ir, porque não éramos aceitos na catequese, eu não fui durante muito tempo. Agora que somos mais aceitos, há uma outra vertente que se está a lançar e que está a dar alguns frutos, que são as catequistas, que vão até a casa das pessoas com maior dificuldade e nos tempos livres, até à semana ou fora da hora normal da catequese, tem que ser fora, não é? Dão alguma catequese a crianças e adolescentes, ou até já também adultos, que estão em casa, que não podem sair de casa, ou não podem sair da cama. Claro. As catequistas têm esse dom de dispor de mais uma horinha por semana, ou uma horinha em cada mês, ou duas, para ir à casa dessas pessoas catequizá-las. Eu acho isso tão bonito. Elas não foram formadas para isso. Está no ser delas. Claro. Isto é muito giro. Pronto, eu, quando lancei a pergunta, foi realmente para abrir portas a este ponto de reflexão. Então, entretanto, a partir desta experiência com os jovens e com os adolescentes, criaste o tal centro de estudos que falaste no início, que pretende dar respostas a algumas lacunas que há na sociedade, certo? Sim. Ou não é por aí? É por aí também, e vou dar resposta também ao que os pais também precisam hoje em dia, não é? Aqui não havia grande oferta nesta vertente, para além do apoio, como já referi, o apoio ao estudo diário, o apoio aos trabalhos de casa às crianças, para além de os prepararmos para os testes também, organizamos as férias, digamos, desportivas, não é? Lúdicas, da Páscoa, do Natal e as férias de verão, que é aquilo que eles mais gostam. Organizando diferentes atividades
desde desportivas, lúdicas, de culinária, de dança, pronto, imensas coisas, diferentes workshops, diferentes temáticas, desde também agora não temos essa parceria, porque devido ao Covid também tínhamos aqui um encontro com os velhinhos do CLDS que se encontravam aqui na Junta de Freguesia, sempre tínhamos férias, também fazíamos algumas atividades com eles. O Centro de Estudo surge no sentido de dar resposta também aos pais, porque estão a trabalhar, as aulas terminam cedo e não tinham onde os meninos ficarem, não é? Surge aqui como dar uma resposta também aos pais, uma resposta ao apoio ao estudo, porque muitos pais também não têm capacidade, porque hoje em dia a escola, especialmente mesmo até na primária, já estão com conteúdos muito avançados que muitos pais já não têm capacidade de acompanhar os filhos, e nós estamos aqui nesse acompanhamento. E depois também, mesmo de manhã, por exemplo, aqui há muita gente a trabalhar nas fábricas, e as fábricas abrem às 8 da manhã, não é? Ou às 8 menos um quarto. Então nós também damos esse tipo de resposta. Abrimos às 7h30 da manhã, os meninos ficam aqui, até aqui os meninos da vão no autocarro, para a escola primária, o autocarro para em frente mesmo aqui ao nosso centro de estudos, e entram no autocarro, vão para a escola, depois temos aqueles que têm manhã livre, também estamos aqui com eles. Lá está, é tudo tentarmos facilitar um bocadinho, não é? Também a parte, dar este apoio aos pais que muitos deles não são capazes de dar. Mas, e depois, claro, que também com os miúdos temos um trabalho muito particular, muito individual para cada criança, porque são todos muito diferentes e precisam de ter um acompanhamento muito específico. Uns têm dificuldades em matemática, outro tem dificuldade em português, o outro tem dificuldade em tudo. E é assim, e o nosso centro de estudos aqui temos bons alunos, mas a maior parte dos meninos têm dificuldades, não é? E nós temos que tentar ajudar e valorizar todo o trabalho que eles vão fazendo, porque é muito importante não só valorizar os bons alunos, porque há crianças sem capacidade e que aquilo para elas é fácil, mas aquela criança que tem dificuldades para conseguir tirar um suficiente tem que trabalhar muito, e muitas das vezes isto não é valorizado, mesmo pelos professores. O empenho que os miúdos têm e que muitas vezes as pessoas não veem, para conseguir tirar aquilo que tiraram, tiveram que trabalhar muito e tiveram que se dedicar muito àquilo. E isto é que é preciso ser valorizado, é que é preciso o trabalho individual de cada um para as notas, porque as notas para mim não é o mais importante, mas chegamos ao fim e é o que é importante, não é? Mas todo o trabalho, o empenho que as crianças colocam, nós temos que valorizar, não podemos deixar para trás. Olha, mas não achas que em termos de escola, e agora tocaste num ponto que eu acho fulcral, esses apoios não seriam mais fáceis e menos necessários se os conteúdos escolares fossem mais adequados, mais adaptáveis? Quando digo estudo escolar, é a nível da escola normal, digamos, na escola cá fora. Às idades e às necessidades dos nossos tempos. É que não importa as disciplinas que os alunos têm, andam e anos e anos a estudar e depois na prática não vão precisar de quase nada para a sua vida, ou seja, é quase que deitar fora anos de vida. É um bocado a sensação. Uma vez babar nas orelhas. Não vai mal, eu estou aqui para defender, Sim, eu acho que os programas estão um bocadinho. Já eram,
Eu estou a falar em relação mais à primária, atenção. Acho que há coisas que não fazem muito sentido e que não estão adaptadas à faixa etária de cada criança, não é? Então, a nível matemática, estão a exigir coisas aos miúdos que eles não têm capacidade sequer de compreender e de serem... Porque nós estamos a falar, tipo, há idades que os miúdos têm pensamento muito concreto, que temos que ter coisas palpáveis para eles conseguirem perceber, não é? E isto, no raciocínio lógico da matemática, faz sentido, não é? Mas há problemas, há conteúdos que já são dados a crianças que não têm ainda capacidade de fazer um pensamento abstrato para conseguir resolver aquele problema, não é? E isto... Nos conteúdos abordados, para mim são demasiado puxados, muitos deles, para que as crianças sejam capazes de conseguir adquirir e conseguir executar com sucesso aquilo que lhes é pedido. Mas isso sou eu que acho que isto, eu acho que isto, conforme está o ensino para a primária, as crianças não têm tempo de ser crianças. Eles... Américo, eu era feliz quando andava na primária. Eu não sabia quando é que ia ter testes. Uhum. Eu não sabia. Sabia lá quando estávamos a fazer fichas de avaliação. Não tinha... Américo, a pessoa não dizia, amanhã vou ter filho. Nunca. Não é? Os miúdos já têm os testes marcados na primária, têm que preparar, têm uma ansiedade, com uma pressão enorme. Eu na primária nunca tive testes, só tive testes na quarta classe. Pronto, mas nós fazemos as fichas, eu fiz fazia as fichas de avaliação. Nós não tínhamos, a nossa avaliação era feita diariamente na oralidade que tínhamos na escola. Mas a minha professora primária, que eu adoro, beijinho para a professora Elisa, que é aquela professora primária mesmo fantástica, nós não sabíamos quando é que íamos ter testes, nós fazíamos as coisas quando íamos que as fazer e nunca houve esta pressão de notas nem de... nós estávamos nos conteúdos e aprendíamos naturalmente aquilo e a professora fazia a ficha e nós chegávamos ao final do período, sabia lá o que é que tinha, não tinha noção. Hoje os miúdos não, hoje os miúdos vivem com essa pressão. Vamos ter fichas para a semana. E já vêm os objetivos, o que é que eles têm que estudar, não sei o quê, não sei o que mais. Pronto, e isto causa uma pressão enorme nas crianças. Temos crianças que depois vão com imensa ansiedade para as fichas, depois crianças que não dormem. E isto, Américo, na minha opinião, acho que não é nada saudável. As crianças têm que ser responsáveis, as crianças têm que começar a ser responsáveis, têm que saber que têm que fazer os trabalhos, têm que saber que aquilo é a função delas naquele momento, mas, na minha opinião, eu acho que é demasiado exigente. Até porque isso acho que estamos a correr demasiado com o tempo. Até porque dá a impressão, embora haja muitos pais que não acompanham muitas crianças, mas há aqueles que até acompanham, cria nos pais quase que a obrigação de os obrigar a estudar mais, a estar ali, desculpa a palavra, o calão, a forçar nos livros, quando podiam estar a brincar. Pronto, há tempo para tudo. Quer dizer, os pais também depois entram naquela onda que o filho tem que ser melhor. E então aquilo gera só um ciclo vicioso em que a pressão vai aumentar de parte a parte. Américo, uma coisa que me custou imenso foi quando os miúdos da primária voltaram à escola, 2 semanas antes da Páscoa, tiveram a informação que iam ser avaliados. Isso é horrível. Aquele período que os miúdos deviam ter de voltar a estar com os colegas, voltar a recuperar, foi logo combatido com uma pressão enorme, não é? Tivemos professores que fizeram de conta que não fizeram a avaliação, fizeram-na, mas de forma natural. Outros miúdos que estavam em pânico. Por exemplo, eu tive miúdos que eu dei apoio pelo Zoom, mas há muitas crianças que o único apoio que tiveram foi o que a professora foi capaz de dar
pelo Zoom. E aqui, graças a Deus, os professores foram fantásticos. Neste apoio, nas aulas, tiveram aqui um trabalho incrível. Aqui no agrupamento onde nós estamos em Ancede, é louvar o trabalho que os professores tiveram, porque já no outro confinamento foi bom e neste volto a reforçar isso. O trabalho que a escola fez foi brutal, foi muito, muito bom, muito positivo. Mas depois, na minha opinião, quando eles precisavam de chegar à escola, de estar com os amigos, de tentar buscar aquilo que perderam, não é? Recuperar tudo aquilo que tinham perdido nestes 2 meses. Levaram logo com um pau de água fria e vamos ter fichas para a semana. Pois. Olha, tu agora fizeste-me lembrar o meu tempo de estudante. Portanto, eu sou mais velho que tu, 20 e tal anos, e claro, vivi um outro tipo de escola, tu já viveste outro, estes agora mais novos estão a viver outro. Isto é sempre assim, não é? A maior parte dos meus colegas e eu estávamos ansiosos que chegasse o mês de outubro, porque era a altura em que as aulas começavam. As férias grandes terminavam no início de outubro. Porque nós chegávamos à escola, reencontrávamos colegas, conhecíamos colegas novos. Agora as crianças não têm ansiedade de regressar à escola porque é como se regressassem à prisão. As escolas agora são moradas, têm luz por todo lado, não há o convívio aberto como havia, e é muito vigiado. Eu uma vez entrei numa escola, parecia uma cadeia que tinha grades por todo lado, redes, pouco ar livre, e o pouco ar livre que tinha, não tinha quase árvores nenhumas. E é tudo muito controlado, é tudo muito. Pronto, eu agora, se calhar, não ia gostar de ser estudante, digo eu, não sei. Naquele tempo, nós, quando chegávamos à escola, aquela ansiedade de conhecermos os nossos colegas, os nossos amigos, de revê-los, os professores, alguns que já eram do ano passado, será que vou ter a se tratar, ou eu não queria, ou eu queria, porque havia aquelas coisas. Não? Agora as crianças não têm aquela vontade de voltar à escola, porque a experiência não é agradável, porque é como tu dizes, já estão a entrar na escola, agora já notam um bocado isso, quando chegam à escola em setembro, em outubro já têm testes, já estão a ser avaliados. E esta avaliação tão cedo, parece que estão a avaliar uma coisa, pronto, que ainda não existe, não é? Porque nós vimos de férias, quase que esquecemos todo um ano de escola, porque andamos a brincar, andamos a conviver, e de repente caímos num mundo de uma forma muito fria, que é o mundo da escola. Isto está a aumentar, esta tendência está a aumentar, a competitividade obriga a isso e está a aumentar. Estou como psicóloga e ligada à saúde, à psicologia da saúde clínica, psicologia clínica. Não achas que isto vai criar nas crianças e nos jovens, nos adolescentes, homens frustrados, homens que vão chegar à nossa idade com um amargo, como tão bocado dizias, de não ter tempo de viver a infância deles, a juventude deles? A primeira parte, a parte de espaço físico, tudo está errado quando se constroem escolas e não se ouve uma opinião dos professores, não é? Mais do que arquitetos e isso, claro que as infraestruturas são importantes, mas os espaços como são organizados e isso devia ter a função do dedo dos professores, especialmente aquelas que são construídas agora, os centros escolares, e grande parte das vezes são obras que não são pensadas pelos professores, logo aquilo não vai resultar. Nós tivemos aqui um caso que desde o recreio, meu Deus, uma escola sem um campo de futebol para umas crianças darem os pontapés numa bola, não é recreio, não é? São pequenas coisas, Américo, já nem falo, os portões, claro que são, apesar de termos essa ideia de estarmos a entrar numa cadeia, também é importante para a segurança, não é? Porque hoje em dia, com tudo o que nos rodeia, é necessário termos
também a parte física para a proteção das crianças, não é? Tentar controlar quem sai, quem não sai e quem é que é entregue e quem não é que é entregue, não é? Isso, aí até aí eu dou a mão à palmatória, mas a forma como as escolas estão pensadas, eu falo por aquilo que eu vejo aqui, desde até a acústica, num polivalente, não estar preparada para ter 200 crianças lá dentro aos berros. É impossível tu estar lá dentro, porque aquilo está quase como aqui, entoa tudo e ninguém percebe nada, nem ninguém consegue estar lá dentro, sequer a tomar conta dos miúdos em dia de chuva. Até aí, até criar uma sala polivalente. Isso, a parte física é muito importante para que as crianças se sintam bem e que se sintam protegidas e confortáveis, acima de tudo, para conseguirem aprender e poderem brincar. A outra parte das frustrações. Tudo depende, claro que aquilo que nos é exigido pela escola, mas também daquilo que os pais são capazes de exigir ou não às crianças. Não é? Que tipo de acompanhamento? Se tu estás com uma criança e que se tu sabes que ela vai dar aquilo só, tu vais estar a exigir o dobro daquilo que aquela criança te pode dar. E essas frustrações, e isso que estás a falar, é muito daquilo que a própria família é capaz de transmitir ou não. A segurança. Pá, conseguiste, boa. Fizeste tudo que estava ao teu alcance, é aquilo que eu te peço. Mais do que isso, não te vou exigir. Mas isso tem a ver com, eu acho que aí também, claro, também com os professores. Há professores muito cruéis, e eu tenho lidado com alguns também menos agradáveis nesse ponto, mas eu acho que tem muito a ver também com a parte familiar. Aí. Eu acho que aí os pais também têm que saber o que é para o filho e o que é que não é. Isto é demais, não preocupes com isso. Mas há apoio para os pais perceberem isso, há um acompanhamento desse negócio. Não existe. A parte da psicologia na escola não funciona. Quando tem miúdos que chegam-me e dizem fui eu e aquela fomos à psicóloga. Mas quê? Foram em horas diferentes? Não, fomos as três juntas e a psicóloga disse que se for preciso falar, depois para dizermos. Os psicólogos não têm por onde os psicólogos escolares não têm por onde estender, não é? Porque eles têm tudo em cima deles. Tem a parte dos NEEs, tem a parte dos miúdos com problemas que estão a ser acompanhados pelo CPCJ, tem N de problemas para acompanhar, e depois não é só aquela escola, é o agrupamento todo. Claro que uma psicóloga ou dois por escola é muito pouco, não vou conseguir fazer esse tipo de acompanhamento, nem vou conseguir ter este tipo de acompanhamento muito menos para com os pais, não é? Isto é quase impensável na nossa sociedade de hoje em dia. E depois também há muitos tabus ainda em relação à psicologia, ainda há muitos tabus, muitos pais pedirem ajuda para saberem como é que podem ajudar os filhos, não é? E depois, claro, o que é que os pais querem? Que cada filho, não é? O meu filho vai ser melhor do que os outros, ponto final. E se vai ser melhor do que os outros, vai ter que trabalhar imenso para conseguir ser o melhor da turma, não é? A maior parte dos pais o que quer é isso, é que os filhos sejam os melhores. Já que eles não foram, sejam os filhos. Muitas das vezes querem passar isso para os filhos. E aquilo que eu digo muitas vezes estão felizes, conseguiram passar, depois isto é mau para o meu trabalho, não é? Porque o que eu digo, eles têm que estar felizes, as crianças. Se eles estiverem confortáveis, e se as notas foram razoáveis, se deram o melhor deles, para mim está tudo bem. Para mim está tudo bem. E muitas das vezes passo isto para os pais. Foi bom, ele conseguiu, ele atingiu, está ótimo. Para a próxima vamos tentar conseguir melhor. É isto que nós precisamos de fazer. Não de estarmos a exigir das crianças.
são crianças, eles precisam de tempo para ser crianças, precisam de tempo para brincar, para correr, para saltar, para andar de bicicleta. É isto que eles precisam de tempo com os pais. Ó, Lídia, posso brincar um bocadinho às escolinhas? Vamos. Não? Olha, e se nós idealizássemos os psicólogos e os deficientes têm o seu quê de louco? Também é como os médicos e como os todos temos o quê. Pronto. Então é assim, se nós idealizássemos uma escola em que 2 horas por dia a escola era para pais e filhos. Pronto, os pais trabalhavam durante parte do dia e durante uma pequena parte do dia as turmas eram compostas por pais e filhos. Interagiam ambos na mesma sala. Eu sei que isto parece um disparate, parece uma coisa absurda. Não achas que isso ia ajudar quer pais, quer filhos a perceber melhor as dificuldades que uns e outros vivem? Os pais para compreender os filhos para compreender os pais e ambos para compreenderem aquilo que a escola exige. Eu já não podia 2 horas por dia, bastava 2 horas por semana. Não estou individualista como eu, pronto, está bem. Mas é assim, o facto de tu te sentares na cadeira do teu filho, eu até vou aqui, posso falar da experiência da minha cunhada. Tu consegues perceber muito daquilo que se passa na turma. Por exemplo, quando vais às reuniões, tu sentas-te no lugar do teu filho e tu consegues perceber se o teu filho é mudado de lugar, se não é, quais são as crianças que são mudadas e o porquê que são mudadas, consegues perceber como é que funciona a turma. Quem estiver atento, porque há muita gente que não está atenta, não é? E consegues te colocar na posição também da criança, que muitas vezes é isso que falta, é colocar-nos, porque assim, se os pais forem ver os conteúdos programáticos que os miúdos estão a dar e tudo, conseguem perceber a dificuldade que eles estão a sentir naquele momento. E também às vezes as crianças também é importante perceber a parte também dos pais, dos trabalhos que eles têm e colocar-se também muitas vezes no papel do pai e perceber o porquê que as coisas não funcionam de outra forma, não é? Isto é importante, isto é muito importante para se conhecerem, mas isto da escola, agora, Américo, é triste, porque eu fico muito triste, porque quando eu estava na escola primária, ainda há pouco tempo atrás, antes de fazer os centros escolares, fazia-se festa da Páscoa, fazia-se festa de Natal, fazia-se festa disto, festa daquilo, e os pais estavam sempre presentes. É verdade. Os pais assistiam às nossas festas. Os pais iam à escola. Agora não. Agora não. Na mesma festa de final de ano, os pais estão proibidos de entrar, só entram os pais finalistas. Não há esta partilha, não há esta interação. Não é? Entre pais e escola, este apoio não existe. Não é? Eu tenho 2 grandes amigos, professores primários, com quem trabalho a nível da pastoral até familiar, e eles falam muito disto, desde o desfile de carnaval. Antes nas escolinhas, eram horas que os professores estavam lá a fazer os fatos com os pais, a trabalhar para o desfile de carnaval. Os miúdos pegavam-se nas crianças, íamos cantar os reis. Isto não há muito tempo atrás, ainda há pouco. Mas ganhou-se muita coisa com o centro escolar, mas perdeu-se muita outra coisa. Esta ligação às famílias, esta ligação à própria aldeia, à comunidade, porque a escola é uma coisa importante na comunidade, faz sentir com que a comunidade esteja viva, não é? E perdeu-se muita coisa que era importante voltar-se a ter. Sim, eu recordo, nós quando era criança, quando andava na primária e até no ciclo, agora não é assim que se chama, mas na altura era, nós fazíamos visitas de estudo à nossa comunidade. Íamos estudar. Claro. E agora, quando só visitas de estudo, é distante, é ir a outros sítios que não os nossos. Vamos a Lisboa, vamos a não sei aonde, e nunca vamos à nossa terra, porque a nossa terra é muito perto, não vale a pena. Por acaso aqui, América, aqui em Baião, a Câmara tem uma coisa muito boa nisto, que é
dar a conhecer aos miúdos o património e, especialmente em anos específicos, eles fazem umas visitas à parte histórica, que é o Convento de Ancede, mesmo vão ver como é que se fazem as bengalas de Estação, que é uma coisa muito importante, vão a Teixeira também ver fazer o nosso doce tradicional, fazem muitas visitas com as crianças ao nosso concelho e naquilo que nós somos ricos, à Fundação do Essa de Queiroz, até ao Roteiro Românico, temos aqui algumas coisas que a Câmara potencia isso. Mas aquilo que eu estou a falar é daquela liberdade que nós tínhamos, que as pessoas tinham, de meninos, amanhã vamos ver como é que se fazem as cestas. Sim, e nós íamos àquele senhor, o artesão, não é? As pessoas faziam as crianças e estávamos ali a ver como é que aquilo funcionava. Ou amanhã é manhã desportiva, e íamos para o campo de futebol fazer... Hoje em dia é tudo com horários... não é possível. As pessoas não podem... é preciso pedir uma autorização à direção, para a XP, não é? É uma logística muito, muito grande. Eu lembro-me que no dia do pai, não é? Nós chamávamos os pais para fazer um torneio de futebol, por exemplo, coisas simples. Eu ajudei a organizar no meu estágio profissional também, numa IPSS, no Dia da Mãe, fazermos jogos tradicionais entre mães e filhos. Pá, são pequenas coisas, são importantes. Agora quase ninguém conhece os jogos tradicionais. Não percebi. Agora quase ninguém conhece os jogos tradicionais. Sim. Ninguém. Mas, Nídia, também há muita coisa que eu não sei se acontece em Baião e se acontece em muitas terras, mas há terras, sobretudo nas grandes cidades, em que havia um agosto, havia aquelas festas que se faziam à hora limpa. Um agosto fazia-se numa fogueira no recreio. Agora não, as castanhas já vêm assadas. Mas já bem assadas na padaria. Até isso se perde, não é? Mas olha, mas há uma coisa boa, nós na catequese, aqui fazemos sempre um agosto com a moinha, com a caruma, tem diferentes nomes, e depois, quando a fogueira está baixa, o Sr. Padre Francisco é o primeiro a saltar à fogueira, não é? E fazemos uma mais pequenina. Sim, os mesmos vão todos saltar à fogueira, os pais também estão connosco, e depois acabamos todos pintados, assim, das castanhas. Temos lá todos pretos. Isso é tão bonito, tão importante, isto é importante, isto é importante, muito importante, esta interação, estas vivências. É isto que nós levamos, são estas recordações que ficam. Isso é muito saudável. Estas vivências que nós precisamos. Sabes que essas coisas, eu gostei muito de ser estudante também na escola, e que recordo mais são desses momentos em que nós partilhávamos com a comunidade, em que nós fazíamos festinhas na escola, coisas muito simples. As prendinhas que dávamos no dia do pai ou no dia da mãe, éramos nós que fazíamos, em interação com o professor de trabalho manuais ou de educação visual, poemas que fazíamos em português, contos. Agora não, ainda há isso, mas parece-me mais artificial, não é tão natural. Portanto, pode ser Deus estar muito mais velho, não estar aberto a novas tendências também, mas sinto que não há aquela vontade para vamos perder, entre aspas, 1 hora por dia, 2, ou até uma semana de seguida, para nos dedicarmos a esta coisa com amor e carinho, porque é isto que vai fazer o pai e a mãe feliz. Não, agora apela-se muito a comprar já tudo feito e não se fazer nada. Sim. Apesar das crianças até no primeiro ciclo ainda fazerem os trabalhos para os dias do pai e para o dia da mãe. Mas é assim, os professores às vezes também têm aquela coisa de não estamos a dar matéria, temos que dar os conteúdos, porque há esta grande pressão também para Sim, eu sei. Em cima dos professores, atenção, porque muitos deles queriam fazer coisas muito diferentes, mas também não podem, não têm também têm que seguir aquilo que lhes é exigido. Mas isto tudo pode ser dado e trabalhado. Olha, esta semana é o Dia da Mãe, não é? Olha, vamos ler aqui uma história que eu trago e vamos refletir sobre ela. Fazer as perguntas de interpretação, podemos identificar verbos, podemos identificar pronomes, adjetivos, podemos trabalhar a parte toda gramatical sobre aquele tema, que é importante, não é?
Isto é uma questão de, às vezes, adaptar as coisas àquilo que estamos a viver, não é? Ou através de uma música. Podemos ouvir a música e trabalhar na mesma... Todos os componentes que são importantes trabalhar. Sim, não é? Tudo isso é educativo. Construir um poema, sim. Construir um texto, escrever uma carta à mãe. Lá está, a oficina da escrita, está aqui, não é? Tu há pouco me assustaste-me. Disseste amanhã é o dia da mãe, esta semana é o dia da mãe, e eu pus-me a pensar. Eu disse amanhã. Já estamos em maio. Mas é assim, Américo, isto é tudo a minha opinião muito pessoal. Não, muito daquilo que eu vi, daquilo que eu sinto e daquilo que eu acho que posso estar completamente errada. Posso estar completamente errada porque... Nídia, eu quando convido as pessoas para verem este programa, a minha experiência diz-me que as pessoas devem ser aqui aquilo que são, ou seja, podem estar erradas, mas é a opinião que têm e os outros têm que respeitar isso. Porque para lhes falar da opinião dos outros não vale a pena, não é? Porque isso aí, portanto, é o que tu sentes, é o que tu vives e é isso que tem que ser expressado. Quer os outros gostem, quer não gostem, têm que aprender a respeitar e a admitir que há quem pense assim. Eu, por acaso, partilho muitas tuas opiniões. Eu, às vezes, nas perguntas que fui fazendo, fui provocando demasiado a tua vontade de falar nisto ou naquilo, porque eu sei que tu eras capaz disso e não tinhas medo de fazer. Mas há pessoas que têm medo de expressar a sua opinião, porque têm medo da crítica, do que o outro vai pensar ou dizer. Nós não devemos ter medo, não estamos em tempo de censura. E se estamos, não devemos estar. Agora, há um bocado falaste num ponto em que eu fiquei com uma dúvida, mas uma dúvida ligeira. Falaste que vocês estão aí em contacto com os mais velhos, com os velhinhos, mas é intercâmbio com as crianças ou tem quando estão de férias só? É só quando estamos de férias. Sim, porque o horário em que eles estão aqui, porque eles vêm 2 vezes por semana, agora não é? Mas vinham 2 vezes por semana aqui para a Junta de Freguesia, e então nós, por exemplo, no Natal, íamos sempre cantar umas músicas de Natal com eles, nas férias de verão fazíamos aqui com eles as marchas de São Pedro, depois tínhamos aqui com as nossas crianças também as saias com os jornais, com material reciclado, e isso em interação com os idosos. Sim, idosos, e também nas marchas também tínhamos a colaboração também do Jardim de Infância da Alberto também aqui em Ancede, e nós nessa tarde vinhamos para a rua marchar com eles, cada um a cantar, e pronto, animávamos aqui um bocadinho a tarde. Isso é muito importante, não é, Nídia? Sem dúvida, essa sem dúvida. interação entre os mais velhos e os mais novos, entre os anciãos e as crianças. Depois também, agora não estou a lembrar o nome do jogo, o Bóssia, é isso, Bóssia. Os idosos também no verão, estas férias passadas tiveram a ensinar também as crianças a jogar o Bóssia, como é que se jogava. Há uma grande partilha. Uma modalidade adaptada que se calhar muitos nunca ouviram falar, e o Bóssia está na moda, somos campeões muitas vezes no Bóssia. E são pequenas coisas para eles também contarem as histórias deles, a cantar as músicas tradicionais. Passámos assim tardes engraçadas. Olha, e tendes no vosso seio crianças com necessidades especiais? Aí no centro? A nível de procura só tivemos este ano. Mas tirando isso, também há intercâmbio? Visitam centros, os centros vão ir visitar-vos? Há alguma interação? Não, ainda não fizemos nenhuma atividade desse mas género. Nunca foi pensada ou não há oportunidade para isso? Não, nunca pensamos. Sinceramente, nunca pensamos. Como aqui nas redondezas, onde nós temos é mais no centro do concelho, e pronto, é um bocadinho mais difícil de nós termos este intercâmbio tão próximo, e não foi lembrado.
vou ser sincera, e por acaso agora já estou aqui com uma pulguinha para conseguirmos. Já é uma atividade diferente. Agora preparei estas férias de verão. Nídia, se calhar vais ficar surpreendida a ver as crianças interagir com deficientes. Sim. Aliás, não vais ficar surpreendida, porque já viste, não é, como é que funciona. Já foste criança e conheceste, e não eras criança, mas com 20 Mas lá está, Américo. Olha, outra coisa que eu tive no meu secundário, que me lembro, havia o dia da deficiência e que também havia nesse dia tipo workshops por aquilo que os deficientes faziam, desde, por exemplo, eu lembro-me perfeitamente de me porem uma venda e tentar descascar uma batata, por exemplo, de andarmos, faziam circuitos para andarmos com as cadeiras de roda, tipo obstáculos para tentarmos fazer isto. As pessoas de educação física, as pessoas de educação física, que preparavam este tipo de desafios para nós termos um bocadinho de noção daquilo pelas quais as pessoas com deficiência passam. Era engraçado, por acaso, mas lembro perfeitamente de estar a descascar uma batata com olhos vendados. Sabes que tudo o que seja diferente enriquece, isso é uma verdade. Sabes, Américo, eu acho que hoje em dia, não só pelos deficientes, mas mesmo para com o outro, é preciso esta sensibilidade do respeito e pela diferença daquilo que o outro é. Porque hoje em dia, seja-se deficiente ou não seja, as crianças cada vez mais são vítimas de bullying, são gozadas por aquilo que vestem, são gozadas por aquilo que usam, são gozadas por aquilo que comem. Eu vejo isto aqui, percebes? E isto irrita-me e enerva-me e às vezes passa um bocado. Já se nota isso em Baião também? Ai não, Baião não é. Apesar de eu achar que é um cantinho muito especial e ter escolhido este cantinho para viver, porque tive a oportunidade de ficar no Porto, tive a oportunidade de fazer aí a minha vida, mas não era isso que eu queria, porque detesto trânsito, detesto não poder cumprimentar as pessoas que me rodeiam, não conhecer com quem me cruzo, e mais do que tudo, eu, quando decidi casar e constituir família, queria ter um local onde os meus filhos pudessem ter um bocadinho de liberdade, coisa que nas cidades é muito difícil de se conseguir. Aí nas pode brincar na rua? Pode. Pois. Com supervisão, não é? Porque isto, os tempos mudam muito, mas sim, ainda podes pegar a tua bicicleta, andar na rua, ainda podes confiar nos vizinhos que te rodeiam. Não podes jogar o peão, não podes jogar Podes. a câmara cega. Não é? Essas coisas todas. Que saudade. Apesar de muitos pais não darem esse tipo de liberdade e preferirem que as crianças fiquem dentro de casa. Isto não é a mesma coisa como era no nosso tempo, mas esta liberdade de se poder ser criança, e digo-te uma coisa, Américo, com isto do Covid, com estes confinamentos, dou tantas graças a Deus por viver aqui. Tantas graças a Deus da minha filha poder ir para a rua, correr, saltar, poder pegar na bicicleta, porque se nós vivêssemos no Porto, num apartamento, isto era quase impensável. Ainda para mais com os parques fechados. Coitadas dessas crianças, coitadas dessas crianças. Aqui eu não moro, eu moro em Guinfém, o teu marido sabe onde eu moro. Eu conheço bem. Também. Eu estudei aí no Castelo da Maia. Guinfém é para aí a 10 km do Castelo. Aqui Guinfém, há cerca de 20, 30 anos atrás, era uma aldeiazinha. Não chegava a 2 mil habitantes, agora são 12, 13 mil. Estás a ver a diferença? E eu já para aí há 30 anos que não ouvi o cuco
cantar. O ano passado e este ano, com a pandemia, há menos poluição, há menos Menos movimento, barulho. menos barulho, E poluição sonora, não é? poluição sonora, até os cucos apareceram. Há É cucos verdade. aqui. Na cidade há cucos. É incrível. Há cucos, há melros, há pássaros que nunca ninguém viu, porque não havia nas cidades. Agora há. Por isso perguntei se em Beão se podia brincar na rua, porque aqui não, mesmo assim não se pode, mas já se pode brincar mais do que se brincava, porque não há movimento que havia. Agora já é outra vez, não havia tanto. Agora, há uma coisa que eu gostava de perguntar, e bem na linha do que já temos falado, tu, na tua apresentação, disseste que eras psicóloga clínica, embora não exercesses diretamente. Queres falar um bocadinho do porquê de não exerceres? Foi porque não quiseste exercer e pudestes? Américo, sabes, eu tinha uma grande vontade de exercer e de estar, mas a vida vai-nos empurrando, não é? Uhum. Eu hoje, se calhar, se fosse hoje, teria tirado Psicologia Educacional. mas na altura, o que é que tem mais saída, não é? E eu acabei mostrado com uma excelente média e gostei daquilo que estudei e sentia-me, mas depois, olha, fui estagiar para uma EPSS, onde estava muito ligada com os velhotes e com o jardim. Depois surge aí a possibilidade, ao mesmo tempo, com umas colegas, estarmos a dar um apoio e umas explicações à hora, para ganhar os trocos e não sei o quê. Comecei a gostar daquilo. Tudo começou por aí. Depois fomos mais longe. Depois também fui convidada por uma empresa para fundar aqui também um centro de estudos e começámos logo com umas férias desportivas, organizar atividades e isso. Adorei. Fui envolvida por aí. Depois as coisas não correram tão bem com a empresa, eu e o meu colega montámos o nosso centro de estudos e sinto-me realizada, super realizada. Não pudeste nada em informática de psicologia? Nada, só ganhei. E nada me impede de exercer e de voltar à psicologia clínica em si. Mas neste momento sou feliz naquilo que eu faço e gosto aquilo que faço, adoro estar com os miúdos, adoro, é muito desgastante as férias, mas adoro preparar as atividades, pensar naquilo que vamos fazer, o que é que podemos fazer, o que é que não podemos, para ser diferente. Sinto-me mesmo muito feliz e realizada naquilo que faço. Eu sou feliz. É mesmo assim, eu sou feliz. Isso é que é bom, não pessoa sempre assim. E o curso nunca se perde e é uma área de Gosto, gostei muito do curso, super interessante. Deu-me ferramentas que jamais a gente vai deitá-las fora, porque temos as ferramentas e as usamos todos os dias, não é? Mas neste momento estou bem. É o que interessa é que estejas bem. E quando não estejas bem, estou muito bem, a nível de realizada naquilo que faço. Nada frustrada, nada. Pois, é assim. E ia perguntar isso mesmo, é que em termos de pandemia, em termos de futuro, já não é só na pandemia, mas no futuro, em que muita gente vaticina coisas tão más, tão ruins, como é que um psicólogo como tu te aconselha de ti próprio e aconselhavas as pessoas que te vão ouvir a lidar com estas situações que parecem tão parecem, que assim, no fundo são negras, onde é que nós podemos encontrar luzinhas de esperança para nos agarrarmos a elas, para acreditarmos que o futuro é amanhã, quer dizer, começa já agora, não é? Mas amanhã será sempre, porque o futuro vem aí, não é?
O futuro não deixa de existir. Queres deixar uma mensagem assim de não como psicóloga, mas como ser humano, não é? Enfim. Todos nós, e eu falo por mim, há momentos a nível financeiro, a nível pessoal, e mesmo com esta situação agora do Covid, vamos abaixo e não conseguimos ver mesmo. Eu falo mesmo por mim, o amanhã é uma incerteza muito grande, não é? Mas aquilo que nós temos que, na minha opinião, nos agarrar, primeiro, aquilo que nós temos à nossa volta, aquilo que tem mais valor. No meu caso, a família. Essa família, nós estamos bem, não é? Há muitos que perderam muita gente. Eu tenho pessoas, amigas, que se foram com o Covid, e não é fácil nós conseguirmos encontrar uma luz, mas a minha luz e a minha esperança é Jesus Cristo ressuscitado. Podemos passar por esta prova tão dura que ela é, e outras provas que a vida nos vai colocando, que para muitos ainda é mais duro que o Covid, não é? Mas a certeza que Ele está connosco e que nos vai ajudar a sair disto, dar-nos essa luz, dar-nos essa força. Eu falo em Jesus Cristo, mas cada um de nós deve ter algo, sejam cristãos ou não sejam, que os oriente, que os ilumine. E temos que ter confiança em nós próprios, confiança que nós somos capazes de ultrapassar, de uma forma ou de outra. Nós vamos conseguir sair desta pandemia. Uns mais calejados e neste momento, América, o que mais me preocupa são os profissionais de saúde. Mesmo. Eles estão, especialmente neste momento, os enfermeiros, com esta questão da vacinação, acabaram de sair este momento não sei da pandemia, mas com esta situação trágica pela qual nós passamos, que tiveram que dar 200%, agora estão-nos a pedir 300% para a vacinação. Estou muito preocupada com eles, porque eu estou a sentir uma pressão enorme. E não estava a falar com uma amiga minha, enfermeira, e eu sinto que eles começam a entrar mesmo em burnout, em cansaço, e começam a desacreditar, porque é que eles dizem: para a semana vai ser melhor. Não, para a semana ainda é exigido mais, não é? E eles não aguentam. Neste momento tenho aqueles que mais me preocupam, até são mesmo os profissionais de saúde, que para eles também não vai ser fácil sair disto, mas aquilo que eles podem acreditar também é o trabalho que tiveram até agora, que foram capazes de o fazer, não é? E se eles foram capazes de o fazer, vão ser capazes de seguir em frente. E é isso que nós todos temos que acreditar em nós, que somos capazes, de uma forma ou de outra vamos conseguir dar a volta a isto. Algumas dificuldades vão surgir, há coisas que nós perdemos que nunca mais vão voltar, é verdade. Mas outras coisas também conseguimos ganhar. No meu caso pessoal, foi o tempo à família. Fazer coisas que não fazia com a minha filha. Não tinha tempo com esta correria. Não é? E é preciso também aprendermos aquilo que o Covid nos veio ensinar. Não é? A valorizar pequenas coisas que nós dávamos como adquiridas. Não é? Este abanão é importante. E achas que as pessoas estão a sentir-se abanadas para aprender alguma coisa? Olha, eu acho que sim. Eu quero acreditar que sim, porque eu vejo muita gente que as coisas acontecem e parece que nada mudou. Mas também e eu quero acreditar que há pessoas que isto, e falo por mim, que nos veio dar um abanão muito grande
e dizer aquilo que nós temos como certo não é certo, nada é certo. Temos que viver cada dia e valorizar cada dia, cada momento, cada experiência, cada coisa, de uma forma muito intensa, porque aquilo que temos hoje foi uma pandemia e amanhã já não é verdade. O facto de sair à rua sem máscara, de poder respirar, o facto de irmos a umas compras sem ter medo, não é? E nós temos que valorizar. Isto vem-nos ensinar, e aquilo que eu digo às pessoas mesmo é isso, valorizar cada momento, cada coisa que nós somos capazes de ter e que muitas das vezes não valorizamos, a maior parte das vezes. Tal como o Cuca cantar, que não canta bem, que há tanto tempo. Tal como o Cuca cantar. Nídia, foi um prazer muito grande ter-te connosco aqui, e em particular comigo. Agradeço-te imenso. Só faltou uma coisa que via internet não se consegue, que é o toque, é o calor do aconchego, do abraço. Eu tanto gosto. Pois, eu sei, de encostar o rosto no rosto, de dar um segredinho, uma palavra de conforto muito particular. E há outra coisa que nunca se consegue ganhar com essas coisas, que é uma coisa que a tua terra tem, e todas as terras têm sempre diferente. O cheirinho, aqueles aromas, aquele ar diferente que se respira. Eu estou fora de Baião, como acontece noutras terras. Eu falo de Baião com muito carinho, porque foi uma terra que me acolheu sempre muito bem e que recordo muito esses aromas, esses afetos. Eu, se tivesse que batizar Baião, batizava-o como Baião dos afetos, porque é uma terra muito afetuosa, muito simples, é tudo gente do povo, e quando digo gente do povo não é desvalorizar ninguém, é valorizar o povo é que tem valor, e eu quero, por teu intermédio, enviar um abraço muito grande para o povo de Baião, sobretudo, claro, pessoas mais jovens, porque são aqueles que conhecem melhor. Algumas em particular, não vou particularizar ninguém, porque a maioria não ia conhecer e era bastante, mas tu sabes que eu conheço, faz-me chegar esse abraço, mesmo virtual que seja, e Baião ficará sempre no meu coração, assim como tu e como outras pessoas com quem eu estive de perto, ou 2, 3 vezes muito de perto. Aquele abraço cheio de afeto, realmente, de carinho, e já sabes, ser quem és, porque assim serás feliz, e vamos nos encontrando, ou aqui, ou no telemóvel, ou um dia destes, cara no cara, abraçando-nos, porque vai chegar esse dia outra vez. Vai. E isso, olha, faz por ser feliz, porque já que ajuda os outros a serem, faz tudo por ser feliz. E guarda contigo este segredo que já deixou de ser para muita gente e vai cada vez menos. Eu, quando era mais novito, quando tinha uma anos de escola, sabes qual era o meu sonho? Não? Não? Era ser psicólogo. Com esta te deixo e deixo os meus amigos espectadores com água na boca, porque eu, se fosse um psicólogo, se calhar ninguém me procurava, porque saía da minha beira mais cansado de me ouvir e de ouvir as minhas brincadeiras, que eu gosto de brincar, e se calhar a psicologia era praticada de outra maneira, não sei. Olha que não, médico, olha que não. Acho que ias ser um excelente psicólogo. Tu dizes, eu acredito já. Olha, eu vou-te dizer uma coisa. Tu não imaginas o quanto esta conversa me fez bem. Ai, que bom. A mim também. Acredita mesmo. Então foi conversa. Desde o telefonema de quando tu me ligaste para me convidar para esta entrevista. Eu não vou dizer que é por ser psicólogo, mas eu acho que é mesmo ele lá em cima que dá estes sinais e que são importantes. E acredita
que a tua chamada naquele dia, para mim, fez toda a diferença. Oh, Nídia, porque eu sei o quanto é diferente para mim quando algum de vós me convida para alguma coisa. Aquilo que eu estou a fazer convosco, já fizeram vocês comigo. Convidar-me, enviar-me, fazer com que eu sinta que a minha experiência vai servir para alguém crescer. E isso eu não posso fazer facilmente, por minhas limitações, que agora foi o Covid. E o Covid trouxe esta coisa boa, foi criar-me condições, através do Zoom, através do YouTube, do Facebook, de chegar a muita gente e de me desafiar a criar para mim próprio desafios para superar estes isolamentos. E surgiu esta ideia do Gente com História. E Gente com História acontece porque a pandemia aconteceu e porque vocês existem também. E desse lado, raramente dizem que não, normalmente dizem que sim, querem vir e vêm com muita alegria e saem daqui também com alegria. Foi o teu caso, é o caso de outras pessoas que já cá vieram. E eu vou convidar quem nos esteve a ouvir para partilhar com os seus amigos, mandar para os vossos contactos esta entrevista muito sábia, com respostas muito sábias. Aqui, normalmente o entrevistado traz sempre coisas muito peculiares, muito desafiantes, muito interessantes para as respostas que eu peço e que nos ensinam a ver a vida de uma maneira muito mais abrangente, muito mais fora dos limites que estamos habituados. Já sabe, ouça-me no canal do YouTube, Adolfo Ribas, é Gente com História. Gente com História de hoje esteve em Baião, mas propriamente a falar com a Nídia Ferreira. E para a semana haverão mais entrevistas. Quase todos os dias há entrevistas, sejam eu os entrevistados. E, se você quiser também candidatar-se, porque eu não conheço toda a gente, pode contactar-me pelo e-mail contosreais@gmail.com. Nídia, se conheces alguém que achas oportuno dares a conhecer, indica o programa, porque isto vai criar uma rede de contactos, uma rede de partilhas que eu gostaria que durasse no tempo e no espaço, que corresse no país todo, porque há gente escondida, gente que ninguém conhece e que tem tanta coisa bonita para partilhar. Ok. Ok? Claro que sim. Então, a Nídia, um destes dias vai aparecer nas vossas casas, se pedir licença, sem máscara, porque aqui não há máscaras, não é preciso, graças a Deus aqui não é necessário, e já sabem, voltamos sempre com a mesma alegria, vamos fazer de cada entrevista um ponto de partida para novas amizades ou para revivar outras amizades que já existem, e é assim que se faz a história desta gente com história. Nídia, amanhã é uma nova semana, que já começou hoje. Espero que tenhas uma boa semana e que nos próximos tempos sejas tu a primeira a contribuir para que possamos voltar o mais depressa possível a uma normalidade, e que nunca vai ser igual ao que era, mas vai ser uma normalidade boa, de certeza. Uma normalidade adaptada. Exatamente. Isso tem muito a ver comigo. Coisas Eu estou a dizer que eu disse isso. Ok, Nídia. Um grande beijinho. Um beijo grande, Américo. Tudo bom? Obrigada. Tudo bom. E já sabes, eu estarei aqui para quando precisares de falar, de desafiar alguma coisa, cá estaremos. E igualmente, Américo. Tá? Muito obrigada pelo convite. Tudo bom para ti e para quem nos segue.